Há pouco tempo atrás eu decidi quebrar um tabu pessoal e voltei a assistir e a ler Dragon Ball, e eu fiz um vídeo aqui no canal contando um pouquinho dessa experiência e também falando sobre o episódio mais triste de Dragon Ball Z. E a repercussão desse vídeo foi tão boa, mas tão boa, que eu decidi criar mais conteúdo sobre Dragon Ball aqui para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os episódios 118 ao 124. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te convencer e te explicar como esses episódios são uma introdução praticamente perfeita para o que viria a ser a saga dos androides. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema. Vamos fazer igual a gente fez no outro vídeo de Dragon Ball e dar uma contextualizada para a gente entender o que estava acontecendo no mangá e no anime desse período, para vocês entenderem aqui o meu argumento para como esses episódios são uma introdução perfeita. Mas antes da gente fazer essa contextualização, dá uma conferida aqui embaixo se você já é inscrito aqui no canal Falando Cinema, e se você não for, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa um like também nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também ajuda o YouTube a divulgar para cada vez mais e mais pessoas esse conteúdo. Também siga o Falando Cinema nas outras redes sociais e dá uma conferida lá no podcast Falando Cinema, que é publicado aqui no YouTube, mas está principalmente disponível lá nas plataformas de áudio. Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, tá tudo lá, tudo na descrição, tudo certinho. A saga Freeza tinha acabado e com ela nós tivemos a explicação do destino, entre aspas, de todos os personagens. O Freeza tinha morrido na luta com o Goku tinha morrido na explosão de Namekusei, e os Namekuseidins que foram ressuscitados, os Guerreiros Z e o Vegeta foram transportados para a Terra graças ao Porunga. E hoje em dia, pra gente que já leu o mangá ou então assistiu o anime, é muito fácil dizer que não foi bem assim, que mais pra frente eles explicam, mas a proposta desse vídeo é tentar fazer a gente voltar para quando a gente viu tudo isso pela primeira vez, e a nossa cabeça explodindo semana após semana com todas as revelações que são feitas. E é justamente por isso que, na minha opinião, esse começo da saga dos androides é perfeito. Mas na verdade ela começa com um conceito meio besta, meio galhofa, mas eu até acho que funciona. A gente descobre que o Freeza na verdade não morreu na luta com o Goku e muito menos na explosão de Namekusei. E ele acabou sendo salvo ali pelo seu pai, que é o Rei Cold, que é um personagem maneiríssimo que eu acho que deveria ser um pouco mais explorado. E quando o Freeza é resgatado, ele é reconstruído com partes robóticas e depois disso ele decide ir para a Terra para se vingar do Goku, sendo que a gente tinha descoberto um pouquinho antes disso que o Goku também não tinha morrido na explosão de Namekusei, só que ninguém sabia onde é que ele estava. Por quê? Quando o pessoal da Terra usou as esferas do dragão de Namekusei para tentar trazer o Goku de volta à vida, o Porunga falou que não teria como fazer isso porque o Goku ainda estava vivo e ele não queria ser transportado de volta para a Terra e que ele daria um jeito de voltar sozinho. E inclusive o Mestre Kami dá a melhor justificativa do Goku não querer voltar, porque ele estava morrendo de medo da Tite. Nisso daí o clima vai ficando tenso, porque à medida que o Freeza vai se aproximando da Terra, os Guerreiros Z sentem essa aproximação. E como foi imediatamente após os eventos da saga do Freeza, ninguém tinha ficado mais forte. E se o Goku, que era o mais forte deles naquele momento, passou aperto para vencer do Freeza na forma de Super Saiyajin, imagina o que ia acontecer agora com a Terra sem o Goku, com o Freeza ainda mais forte e ainda por cima acompanhado do pai dele, que também era muito forte. Aliás, pai não, papai. E meu amigo, os Guerreiros Z estavam com tanto medo que quando eles vão pro local onde eles acham que a nave do Freeza vai aterrissar, eles acabam bolando uma estratégia de esconder o poder de luta deles. O Vegeta fala que esse plano é porque os soldados do Freeza tinham aqueles rastreadores, que eles podiam achar eles e tal, mas a gente sabe, Vegeta, que isso aí é tudo uma desculpinha, que tava todo mundo cagando de medo do Freeza. Mas aí o Freeza chega e a nave dele aterrissa, e é muito bacana isso no anime porque lembra muito aqueles filmes de invasão alienígena, né? A proporção da nave, a forma que é feito, o cenário, tudo isso é muito interessante. E os Guerreiros Z estão literalmente indo a pé até o local onde a nave aterrissa, quando do nada surge um guerreiro misterioso que chega para confrontar o Freeza. Só que muito embora esse guerreiro misterioso confronte o Freeza, e o Freeza é um vilão, se passam alguns capítulos sem a gente entender muito bem qual é, se ele é de fato um herói, se ele é um vilão. Por quê? Muito embora ele
afirme ser da Terra e conhecer o Goku, ele nunca tinha aparecido antes na história. É principalmente porque ele fala que ele também é um Saiyajin, sendo que, com exceção do Goku e do Gohan, todos os Saiyajins que tinham aparecido até agora na história eram vilões. Ah, e só uma curiosidade, se você olha pro Trunks e fica pensando, eu já vi esse camarada em algum lugar, é porque o Toriyama se inspirou no design do John Connor para fazer o personagem, além de todo esse conceito de viagem do tempo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E depois da revelação desse guerreiro misterioso, a gente toma outro plot twist na cara, porque além de todo esse mistério, ele é terráqueo, ele é Saiyajin, a gente nunca viu esse cara, ele conhece o Goku, quem que é esse camarada? A gente também descobre que ele não é só um Saiyajin, ele consegue se transformar em um Super Saiyajin. E além da transformação dele ser linda visualmente, é muito bom ver o Freeza morrendo de medo porque ele lembra do Goku como Super Saiyajin que derrotou ele lá em Namekusei. Essa parada do Super Saiyajin sempre foi um conceito meio doido que o Toriyama desenvolveu. Porque na saga do Freeza, ele descreve o Super Saiyajin como um guerreiro lendário que surge a cada 1000 anos. E teoricamente o Goku seria esse cara. Só que com a aparição e transformação do Trunks e com todas as outras transformações que nós vemos dos outros personagens ao longo de Dragon Ball, parece que o Super Saiyajin, na verdade, meio que todo Saiyajin pode alcançar através de treinamento e algum catalisador, geralmente a raiva. Mas esse conceito da lenda do Super Saiyajin acabou sendo aproveitado lá no filme do Broly, que eu sei que não é canônico, mas enfim, o conceito tá lá. Bom, depois que ele chega lá, o Trunks começa a lutar com o Freeza e com o Rei Cold. E essa luta de fato não é muito longa, nem a mais memorável de Dragon Ball Z, e nem conta com momentos de esforço e superação, como a gente vê em outras lutas de Dragon Ball, mas ao mesmo tempo ela serve pra gente entender a escala do poder de um Super Saiyajin, porque entendendo o quanto o Super Saiyajin é forte, a gente vai entender a real noção de quão fortes serão os androides e principalmente o Cell. E o quanto eles vão dar trabalho pro Goku, pro Vegeta e pro Gohan, mesmo na forma de Super Saiyajin. E já que a gente mencionou o Rei Cold, tem muita gente que acha que ele foi nerfado nesse arco do Trunks porque a forma que ele morre é ainda mais simples do que a do Freeza. Só que não é bem assim. Tem muita gente que discute se o Rei Cold não estaria numa transformação que não é a final e nem a mais poderosa dele, já que ele lembra bastante visualmente a segunda transformação do Freeza. Só que essa resposta não tem no mangá, então é melhor nem considerar. A principal questão, na verdade, é que o Rei Cold não queria nenhuma treta com a Terra nem com os terráqueos. Ele só queria encontrar o Goku e derrotar o Goku porque ele queria recuperar a honra da sua família, que foi abalada com a derrota do Freeza. É por isso que ele, em momento nenhum, aparenta querer lutar ou matar nenhum dos terráqueos. Tanto é que quando o Freeza começa a lutar com o Trunks, o Rei Cold fala para ele desencanar daquela luta e destruir logo o planeta, porque eles assim iriam para o espaço, encontrar o Goku e lutar com ele. E mesmo depois que o Trunks mata o Freeza, a princípio ele também não queria lutar com o Trunks, e ele até tenta recrutar ele para o seu exército, substituindo seu filho. Então, apesar de ele ver e saber que o Trunks era muito forte, parece que ele não enxergava ele como uma ameaça mesmo, pra valer e tal, e ele acaba pagando o preço por conta da sua arrogância. Mas mesmo que você não entenda dessa forma que eu estou falando, se você pegar em questão de nível de poder, o Rei Cold também não venceria. No anime de Dragon Ball Z, quando o Freeza tá chegando na Terra, o Vegeta fala que junto com o Ki de Freeza tem um Ki que supera os seus poderes. Só que essa fala específica só existe no anime, enquanto no mangá, o Tenshinhan fala que ele de fato tem um Ki muito grande, e isso também aparece no anime, e o Gohan menciona que o Rei Cold e o Freeza possuem Kis equivalentes. Só que a gente já tinha visto que, muito embora o Freeza esteja em sua forma final, ele não estava usando 100% do seu poder. Tanto é que quando o Yantia sente o Ki gigantesco de Freeza, o Gohan fala para ele que isso não é nada, pois ele pode aumentar ainda mais o seu poder. Então até dá para dizer que o Freeza em sua forma final simples e o Rei Cold têm o mesmo nível de poder, mas o Freeza em sua forma final, usando 100% de seu poder, é bem mais forte que o Rei Cold. Só existem duas formas do Rei Cold ser mais poderoso que o Freeza. A primeira é se ele de fato não estiver usando a sua forma final e ele tiver outras transformações. Só que essa informação não existe no mangá de Dragon Ball. E a segunda possibilidade é se ele na verdade tiver algum tipo de parentesco com o Porunga, já que o dublador aqui do Brasil é o mesmo. Aqueles que reuniram as esferas do dragão, vamos, digam seus desejos.
Às vezes é bom fazer uma viagenzinha de recreio. Mas enfim, deixando toda essa discussão de lado, depois que rola a luta do Trunks com o Freeza e com o Rei Cold, ele começa a conversar com os Guerreiros Z. E apesar dele se colocar como um amigo que tá esperando o Goku chegar, aquele amigo dele e tal, aquele ar de mistério do começo, quando ele foi apresentado, continua. Principalmente pelo fato do Trunks não explicar a sua origem e a origem dos seus poderes, o que rende uma cena que é leve pelo jeito amigável que ele trata todo mundo, mas ao mesmo tempo meio tensa, porque a gente não tá sacando muito bem qual é a dele. E tem uma coisa que é bastante comum nos mangás shonen, que são esses mini arcos de transição entre sagas. E quase sempre eles servem para dar um respiro na história, e os autores mais espertos aproveitam esse momento para expandir o universo e desenvolver alguns personagens, principalmente aqueles mais secundários. O mangá de One Piece, por exemplo, tem feito muito isso ultimamente. Antes da gente começar a saga de Wano e durante o intervalozinho que a gente teve dentro da saga de Wano, nós tivemos ali um mini arco mostrando o Reverie, que é o encontro das nações do universo de One Piece. Meu irmão, cada capítulo desse mini arco do Reverie era uma explosão de cabeça diferente. Em Dragon Ball não é diferente. Nesse arco do Trunks, nós vemos algumas expansões de universo e algumas curiosidades sendo reveladas aqui e ali. Só que esse vídeo já tá ficando bem longo e eu vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo. Então no mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para você não perder a parte 2, se inscreva aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações, porque assim que a parte 2 for postada, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Deixa também um like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a divulgar esse conteúdo para cada vez mais e mais pessoas. E muito obrigado por você ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema, e no vídeo de hoje nós vamos ter a segunda parte da nossa trilogia sobre o arco do Trunks do futuro. Se por acaso você não assistiu a primeira parte, ela está aparecendo aqui nos cards agora e também vai estar linkado na tela final, mas é muito importante, gente, que você tenha assistido essa primeira parte para você entender a sequência aqui do argumento. Por que que eu acho esse arco do Trunks do futuro uma introdução perfeita? E hoje nós vamos continuar nosso assunto. Mas antes, dá uma conferida aqui embaixo se você já está inscrito aqui no canal Falando de Cinema, e se você não for, se inscreva aqui no canal e deixa também um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Dito isso, bora pro vídeo. No vídeo passado nós paramos na chegada do Goku na Terra, e eu terminei falando como os mangakás costumam utilizar esses mini arcos que acontecem entre as sagas para expandir mais o universo que eles criaram e desenvolver os personagens. E nesse arco do Trunks acontece e é revelada muita coisa, e a gente vai mencionar as principais aqui nesse vídeo. Alguns minutos antes do Goku chegar, o Vegeta conta que é impossível o Trunks ser Saiyajin, não só pelo fato de não haver outros Saiyajins além dele, o Goku e o Gohan, mas também porque os Saiyajins puros têm cabelo preto. Bom, convenhamos que isso não se aplicou ao Nappa, já que na época que ele ainda tinha cabelo, o cabelo ainda era castanho, mas tudo bem. E muito embora isso pareça uma informação boba, essa informação traz ainda mais mistério sobre a identidade do Guerreiro Misterioso, que até então não tinha sido revelada para eles. Além disso, nessa mesma sequência, nós temos o Piccolo explicando por que ele não foi embora junto com os Namekuseidins, que estavam na Terra até pouquíssimo tempo atrás. Ele explicou que ele não suportaria levar uma vida pacata, porque ele gosta de emoções. Sem falar do Vegeta soltando um dos seus clássicos insultos. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Só que depois de todo esse mistério que é levantado por conta da identidade desse guerreiro misterioso, o Goku finalmente chega na Terra e o Trunks revela tudo, só que somente para o Goku. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, porque ele revela o seu nome, os seus pais, o porquê dele ter voltado no tempo antes do esperado, além do futuro horrível que ele viveu e que ele está querendo evitar. A gente sabe que histórias de viagem no tempo quase sempre são muito complicadas de serem contadas. Várias delas têm muitos furos de roteiro ou
ou então são tão complexas que dão um nó na nossa cabeça. Então, na minha opinião, foi uma escolha muito ousada do Akira Toriyama usar esse plot de viagem no tempo para ser o início do que seria a saga Cell. Só que muito embora a viagem no tempo em Dragon Ball tenha sido novidade no mangá nesse período, ela já tinha sido apresentada antes no anime, em episódios que não são canônicos. Vamos voltar um pouquinho no tempo lá para o Dragon Ball clássico, mais especificamente no episódio 129. O pequeno Goku estava treinando com o Sr. Popo e o Kami-sama para enfrentar o Piccolo no torneio de artes marciais. Vale lembrar que o Piccolo que a gente conhece no Dragon Ball Z, ele é filho do Piccolo Daimao, que era um inimigo lá em Dragon Ball clássico. E quando o Piccolo que a gente conhece aparece pela primeira vez lá no Dragon Ball clássico, ele era um vilão. E só uma curiosidade, esse treinamento do Goku com o Sr. Popo e o Kami-sama iria durar 3 anos, o mesmo período mencionado aqui na saga do Trunks, para você ver como é que o Akira Toriyama é preguiçoso e gosta de ficar repetindo as coisas em Dragon Ball. Mas enfim, o Goku estava fazendo seu treinamento lá na plataforma celeste e como uma nova etapa de seu treinamento, o Sr. Popo leva o Goku para um lugar chamado Sala do Tempo. Só que a Sala do Tempo que a gente conhece, que aparece lá na saga Cell e na saga Majin Buu, não é a mesma que aparece nesse episódio de Dragon Ball clássico. Mas Igor, como assim? Será que o Akira Toriyama já tinha dado uma dica pro pessoal que faz o anime para colocar essa proto-sala do tempo lá no Dragon Ball clássico, porque ele já tinha a ideia de colocar ela no que seria o Dragon Ball Z? Bom, se foi uma dica do Akira Toriyama para o pessoal da Toei, eu particularmente não sei, mas de fato a sala do tempo tem a ver com espaço e tempo, como nós vemos nesse filler aqui de Dragon Ball clássico. Só que essa aparente contradição entre a sala do tempo que aparece nesse episódio de Dragon Ball clássico e a sala do tempo que a gente conhece lá de Dragon Ball Z é uma questão de dublagem e adaptação. Porque a tradução do original japonês para sala do tempo que a gente conhece lá de Dragon Ball Z, na verdade não é sala do tempo, e sim sala do tempo e espírito, então sala do espírito e do tempo. Enquanto o original japonês para a sala do tempo que aparece nesse episódio de Dragon Ball clássico pode ser traduzida como sala do tempo mesmo, porque é diferente da sala do tempo que a gente conhece. Mas traduções à parte, e não me entendam errado aqui, porque eu não estou criticando a dublagem de Dragon Ball clássico e de Dragon Ball Z, porque isso seria um crime contra a humanidade, como é algo meio diferente, ficou meio que convencionado que essa sala do tempo que aparece nesse episódio de Dragon Ball clássico é na verdade a chamada sala do pêndulo. E a gente vai entender o porquê desse nome um pouco mais pra frente. A trama desse episódio é bem simples e muito interessante. Através da sala do pêndulo, o Goku viaja para o passado para enfrentar o mestre Mutaito, que foi o mestre do mestre Kami. Só que obviamente o Goku não consegue vencer o mestre Mutaito e ele acaba fazendo meio que um mini treinamento com ele. E nesse episódio ele também acaba se encontrando com uma versão mais jovem do mestre Kami. E mesmo sendo um filler, é a primeira vez em todo o anime de Dragon Ball que o Goku ouve falar sobre o Ki e a necessidade de saber controlar ele para ficar mais forte. Então, muito embora não seja um episódio canônico, ele é muito bom e muito engraçado. E outra vez que a viagem no tempo aparece é em Dragon Ball Z. Lembra que eu falei naquele vídeo sobre o episódio mais triste de Dragon Ball Z, que está passando nos cards agora e também vai estar linkado na tela final deste vídeo, que o Vegeta e o Nappa chegariam na Terra depois de 1 ano da luta do Goku com o Raditz? Pois é, eu também mencionei nesse vídeo que o Kuririn, o Yantia, o Caos, o Tenshinhan e o Yajirobe foram treinar no templo do Kami-sama. E nesse episódio de Dragon Ball Z, que é o episódio 17, eles já estavam lá 2 meses e o Kami-sama ainda não tinha ensinado nada para eles. E depois deles darem uma prensa lá no Kami-sama, o Sr. Popo acaba levando eles para terem o mesmo treinamento que o Goku teve na sala do pêndulo. Só que muito embora teoricamente seja o mesmo local, nesse episódio de Dragon Ball Z a sala tem um design bem diferente daquela que nós vimos no Dragon Ball clássico. Sem falar que a lição que o Kami-sama está querendo passar para os guerreiros Z nesse episódio é diferente da que ele queria passar para o Goku lá em Dragon Ball clássico. Porque enquanto para o Goku a ideia era simplesmente progredir e ficar mais forte, a ideia desse episódio de Dragon Ball Z é um pouco mais específica. Porque o Kami-sama e o Sr. Popo queriam que os guerreiros Z entendessem perfeitamente o quão fracos ou fortes eles eram e também que eles conhecessem um pouco mais do inimigo, já que eles
eles não tiveram a oportunidade de lutar com o Raditz e não sabiam nada sobre os Saiyajins. Nisso, a viagem do tempo que acontece nesse episódio leva eles para um planeta desolado e eles acabam lutando com 2 Saiyajins. E eles até se sentem bastante confiantes no início, mas todos acabam sendo mortos, entre aspas, por eles. E para piorar, quando eles voltam, o Kami-sama ainda revela que esses Saiyajins que eles enfrentaram são os mais fracos. E os Saiyajins que viriam para a Terra são muito mais fortes do que eles, mostrando que eles ainda teriam um longo caminho de treinamento pela frente. Mas galera, a viagem do tempo que aparece nesses 2 episódios que não são canônicos e a viagem do tempo que aparece com a introdução do Trunks do futuro são diferentes. Porque essa viagem ao passado que acontece na sala do pêndulo não altera o futuro, nem o passado e nem cria linhas alternativas no tempo. Ela é mais como se fosse um acesso a uma lembrança, onde uma pessoa consegue interagir com essa lembrança sem que isso afete o espaço-tempo. Já no caso da viagem do tempo do Trunks, a premissa é aparentemente simples. Ele volta para o passado, altera a história derrotando o Freeza, ele dá o remédio pro Goku, avisa sobre os androides e teoricamente isso mudaria o seu futuro. Só que mais pra frente o próprio Trunks descobre que na verdade não é bem assim, porque quando ele viaja para o passado e altera esse passado, isso acaba criando uma linha do tempo alternativa. Ou seja, o futuro triste que ele viveu e vivia continuava existindo. Tanto é que depois ele volta para esse futuro e depois volta para essa linha do passado alternativa de novo. E aí o que acontece? Tudo que nós vemos acontecer em Dragon Ball Z a partir dessa introdução do Trunks do futuro acaba se tornando uma linha do tempo alternativa. Porque na linha do tempo, digamos, normal, o Freeza iria para a Terra, ia dar um trabalho, mas o Goku ia se teletransportar e derrotar ele. Mais pra frente, os androides iriam surgir e derrotar todo mundo, com exceção do Gohan e do Trunks que ainda iria nascer. E aí o Goku ia pegar a doença do coração e iria morrer. Isso é tão verdade que depois dos 3 anos e o Trunks voltou para o futuro dele, depois ele volta para essa linha do tempo alternativa, que é o que nós vemos em Dragon Ball Z, os primeiros androides que aparecem, que é o Android 19 e o Android 20, o Trunks nem conhece, então ele percebe que de fato o futuro mudou e ele está numa linha do tempo alternativa. Mas apesar de não conseguir mudar o seu futuro, o Trunks também faz essa viagem para o passado para adquirir conhecimento sobre os androides e entender os seus pontos fracos. E nesse ponto aí ele é muito bem sucedido, porque depois de toda a saga dos androides, toda a saga Cell, ele volta para o futuro dele. E lá ele consegue derrotar os androides 17 e 18 e ainda por cima o Cell com muita facilidade. Ah, e já que eu mencionei esse futuro desolado e triste que o Trunks viveu, ele menciona isso muito rapidamente nesse pequeno arco dele em Dragon Ball Z. Só que se você acha que a história dele é só isso, você fique sabendo que esse futuro do Trunks ele é melhor explorado em um capítulo alternativo de Dragon Ball. E eu vou te contar um segredo, esse capítulo é canônico, só que essa história eu vou deixar para contar no próximo vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e entendido o porquê que eu acho que esse arco do Trunks do futuro é uma introdução perfeita para a saga dos androides. Porque ele nos mostra a questão da evolução e do nivelamento de poder e porque ele expande o universo e faz revelações importantes. No mais é isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui e se você não deixou um like nesse vídeo, aproveita esse momento para deixar um like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clica no sininho para você ser o primeiro a ficar sabendo quando eu postar a terceira e última parte da nossa trilogia sobre o Trunks do futuro. Então fica de olho aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema. E no vídeo de hoje nós vamos encerrar a nossa trilogia sobre o Trunks do futuro. No primeiro vídeo a gente falou sobre a introdução do personagem lá em Dragon Ball Z e como essa introdução ela é narrativamente perfeita na minha opinião. Já no segundo vídeo a gente falou mais sobre as expansões de universo e os novos conceitos que a introdução do Trunks trouxeram para Dragon Ball, de viagem no tempo, a gente conheceu um pouco mais dos Saiyajins, novas técnicas do Goku. E pra gente encerrar nossa trilogia,
trilogia, nesse vídeo nós vamos falar justamente sobre o futuro do Trunks do futuro, que é explorado num especial, numa OVA de Dragon Ball Z. E aí talvez nessa hora você possa estar se perguntando, mas Igor, geralmente esses especiais, os filmes de Dragon Ball Z, não são considerados canônicos, então o que você vai falar nesse vídeo de hoje? Vale a pena? Faz parte do canon de Dragon Ball? Nesse caso sim, galera, esse especial ele é canônico porque, diferente dos filmes e desses outros especiais de Dragon Ball, esse especial aqui, ele é baseado em um capítulo extra do mangá de Dragon Ball que foi lançado junto com o volume 33 lá no Japão. Obviamente, esse especial não é uma adaptação literal desse capítulo do mangá. Tem os seus acréscimos, tem as suas mudanças, tem as coisas que ele tira, mas na minha opinião, em relação a esse capítulo do mangá, que é bem curtinho e bem tranquilo de ler, esse especial faz um trabalho muito competente, não somente em adaptar, mas também as mudanças que ele coloca fazem sentido para a história e não alteram em nada o resultado que nós temos nesse capítulo do mangá. Mas antes da gente entrar de fato no assunto aqui do nosso vídeo, confere aqui embaixo se você já é inscrito no canal Falando Cinema, e se você não for, aproveita essa oportunidade para se inscrever, já deixa um like nesse vídeo, clica no sininho, ativa as notificações, siga também o Falando Cinema nas outras redes sociais, vira e mexe tem conteúdo que é exclusivo para o Instagram ou então para o TikTok, e também dá uma chance lá para o podcast Falando Cinema, que é publicado aqui no YouTube também, você pode também escutar lá no YouTube Music, mas ele é publicado principalmente nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Escuta lá que é muito bacana. Dito isso, bora pro nosso vídeo. O especial começa com uma contextualização sobre a linha do tempo do Trunks do futuro. Isso não aparece no capítulo do mangá, mas basicamente ele coloca em imagens aquilo que o Trunks do futuro falou com o Goku. Ou seja, que o Goku vai morrer com a doença do coração, os androides 17 e 18 vão surgir e todo mundo vai morrer, com exceção do Gohan e do Trunks. Aí depois dessa introdução e contextualização que nós entramos de fato na trama desse especial. E o que é bastante interessante já de cara é que esse especial como um todo tem uma vibe bastante Mad Max. Porque como esse futuro do Trunks é bastante desolado, todo o especial tem um clima bem mais sombrio, por mais que tenha um alívio cômico aqui e ali, e passa bem essa sensação de impotência e de falta de esperança mesmo, a ponto de mostrar que o Mestre Kami, o Olong, aquela tartaruga e o Pual não vivem mais lá na casa do Mestre Kami, eles vivem em um submarino só para se protegerem de qualquer tipo de ataque dos androides. E para complementar esse clima triste que tem nesse especial, tem uma cena que aparece a Tite um pouco mais velha conversando com o Rei Cutelo sobre o Gohan. E essa cena dá a entender que desde que começou essa confusão toda dos androides nesse futuro, o Gohan nunca mais voltou para casa. E essa cena é tão para baixo que dá até pena da Tite quando ela fica olhando para uma foto onde é que tá ela, o Goku e o Gohan, e onde ela fala que seria melhor o Gohan deixar esses androides para lá e voltar para casa. Em relação ao cenário da Terra nesse período, não tem nem tanto o que acrescentar ao relato que o próprio Trunks do futuro dá lá em Dragon Ball Z, explicando sobre os androides, o que eles fizeram, o caos que eles instauraram. Só que, cara, o cenário nesse especial ele é tão caótico, mas tão caótico, que no planeta inteiro só tem uma pessoa que pelo menos encarava os androides, que é o Gohan. Só que, obviamente, não tem como o Gohan ficar o tempo todo lutando, nem estar em vários lugares ao mesmo tempo protegendo a Terra. Então, apesar dessa fagulha de esperança que é o Gohan e também o Trunks, muita gente inocente acaba sendo morta pelos androides. É nesse cenário de falta de esperança não só entre os guerreiros, porque só tinha o Gohan, mas da humanidade como um todo que está sendo massacrada pelos androides, que o Trunks, que ainda era bem novinho, começa a treinar com o Gohan para também ser outra esperança da Terra. Só que para o Gohan a questão era um pouquinho diferente, porque ele sabia que ele mesmo não ia durar mais muito tempo, porque apesar do Gohan ser muito forte, ele não era páreo para os androides, tanto é que ele lutou com os androides várias vezes e nunca conseguiu derrotar eles. Então quando o Trunks começa a treinar com ele não está querendo só que o Trunks seja mais uma esperança da Terra, mas ele acaba depositando no Trunks para ser a última esperança de fato da Terra. E infelizmente o que o Gohan temia acabou acontecendo. Em uma das lutas com os androides, o Gohan acaba perdendo o braço, e essa luta não é mostrada no capítulo do mangá, ela foi criada só pro especial e é bem bacana. Só que na luta seguinte que ele trava com os androides, ele acaba morrendo, o que deixa o Trunks tão furioso que ele acaba se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez. E isso também é uma mudança que o especial fez em relação ao capítulo do mangá, porque no mangá o Trunks já sabia se
transformar em Super Saiyajin desde o começo, mas essa eu acho que foi uma boa mudança, porque acrescenta ao personagem e tem toda uma carga dramática que funciona. Depois disso, nós temos um salto temporal de 3 anos e a Bulma já está finalizando a construção da máquina do tempo. E o plano da Bulma foi aquilo que nós falamos no vídeo passado, que está passando aqui nos cards agora. Ela queria que o Trunks voltasse para o passado, desse o remédio ao Goku, porque isso mudaria aquele futuro. Só que nós vimos lá no vídeo passado que infelizmente esse plano dela acabou não dando certo, porque a viagem do Trunks acabou criando uma linha do tempo alternativa. Ou seja, tudo que nós vemos em Dragon Ball Z é um futuro alternativo e esse futuro do Trunks, esse futuro da Bulma, ele continuou intacto e existindo de forma paralela. Só que obviamente isso aqui é Dragon Ball e tem que ter uma lutinha para encerrar o especial. Então, antes de prosseguir com esse plano, o Trunks fala que ele ficou mais forte e decide mais uma vez enfrentar os androides. Aí você pode até pensar que era um clichê. Poxa, o Gohan falou que o Trunks seria a última esperança. Ele agora se transformou em Super Saiyajin, está mais forte, o tempo passou, então tem tudo para dar certo. Só que não é bem isso que acontece, porque quando o Trunks vai lutar, mesmo com os poderes de Super Saiyajin, ele toma uma surra dos androides e quase morre. E só depois que ele toma essa surra dos androides que ele desencana desse negócio de resolver sozinho e querer enfrentar os androides na porrada, porque não vai dar certo, e ele continua executando o plano da Bulma. E tanto o mangá quanto esse especial terminam com o Trunks se despedindo da Bulma e indo para o passado, e aí vai ter todos os acontecimentos que a gente já conversou nos outros vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha desse arco do Trunks do futuro? Você gosta? Você desgosta? Quais coisas que você acha que poderiam ser melhor exploradas? Deixa todas as suas opiniões aqui nos comentários. E já que deu bastante trabalho para fazer essa trilogia de vídeos, você pode me ajudar deixando um like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal se porventura você ainda não é inscrito, porque isso ajuda o canal a ter relevância e o YouTube divulgar esse conteúdo para cada vez mais e mais pessoas. Mas é isso, muito obrigado por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!